Fala galera, hoje, dia 30 de novembro, nós vamos fazer a nossa live de lançamento do curso do Sobrado Completo. Então, se você quer participar dessa live e concorrer a todos os prêmios que nós vamos sortear lá, nós vamos sortear livro, nós vamos sortear cursos. Então, mesmo se você não for adquirir o curso durante a live, você vai concorrer a todos esses prêmios. Então, se você quer participar da live, fazer perguntas lá durante a live, fique à vontade, acesse o canal a partir das 8 da noite hoje, tá certo? E sem contar aí que nós vamos ter várias condições exclusivas para quem estiver assistindo a live. Então não perca essa oportunidade. Hoje, a partir das 8 da noite, eu estarei ao vivo com vocês e eu aguardo vocês lá. Fala galera, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal da Engenharia. Aqui quem fala com vocês é o engenheiro Felipe Rodrigues. E no vídeo de hoje, dando continuidade à nossa série do Sobrado Completo, nós vamos começar a dimensionar alguns elementos. Vamos começar a dimensionar as lajes, depois vamos dimensionar as vigas, depois os pilares e, por último, vamos dimensionar vigas baldrame e também elementos de fundação. Certo? Nós não decidimos ainda que elementos de fundação vamos fazer, vamos deixar isso lá para o final da série. Na aula de hoje, nós vamos calcular o que é conhecido aí como laje padrão, certo? Desde o início dessa série, eu venho explicando para vocês que quanto mais padronizado for o nosso projeto, melhor para a execução, certo? Porque quando a gente tem lá elementos com muita diferença de um para outro, em geral é difícil administrar isso na obra, né? Então o ideal é sempre padronizar o máximo possível, principalmente as lajes pré-fabricadas, nesse caso aqui do tipo treliçado. Tá? Por quê? Porque é raro o fornecedor que manda essas lajes catalogadas de acordo com a armadura adicional que é colocada dentro dessas lajes. Então, uma vez concretada, é difícil da gente descobrir qual a armadura que tem lá dentro. Muitas vezes a gente tem que quebrar, né, a ponta ali da vigota para descobrir qual é a armadura que tem lá dentro. Então, o ideal é sempre padronizar. No nosso projeto, o que nós vamos fazer? Nós temos aqui vários panos de laje. Alguns deles, por exemplo, esse pano de laje e esse pano de laje, nitidamente a gente vê que tem o mesmo vão, certo? Esse pano de laje aqui é um pano de laje especial por conta da laje em balanço, então nós vamos calcular ele em uma aula especial também. Esse pano de laje também é uma laje especial, por quê? Porque ela tem uma alvenaria no sentido contrário aos da vigota, certo? Então a vigota está nesse sentido e a alvenaria está nesse sentido. Essa alvenaria, portanto, vai entrar com uma carga pontual aqui nessas vigotas. Então nós vamos calcular também essa laje em uma aula separada. Porém, as demais lajes, né? A laje aqui dessa suíte, desse banheiro, dessa suíte aqui também, apesar de ter um pedacinho em balanço, que nós vamos também calcular separado, a maior parte dela aqui é uma laje que está biapoiada, né? Ela está biapoiada aqui. Inclusive, nós podemos até usar um artifício aqui de uma laje contínua para tentar diminuir a armadura dessa laje aqui, mas a gente vai fazer uma análise para ver o que dá para a gente fazer, certo? O que nós vamos fazer nessa aula, então? Nós vamos calcular uma laje padrão. Essa laje padrão ela tem que seguir o maior vão. Por quê? A carga que nós utilizamos aqui é uma carga de 4,25 para todo o projeto, né? Todas as lajes têm a mesma carga, com exceção das lajes que têm alvenaria, que aí é um caso à parte. Mas para todas as lajes nós temos uma carga de 4,25. Certo? Ou seja, teoricamente, o maior vão terá o maior momento, correto? Exatamente isso. Como nossas cargas são iguais, o maior vão terá o maior momento, considerando aí a viga biapoiada, tudo bonitinho, certo? Então é isso que nós vamos fazer. Qual que é o maior vão aqui que nós temos? O maior vão para as lajes padrão é o vão da garagem. Ele tem 4,85. Nós vimos isso lá na primeira aula, se não me engano, ou nas primeiras aulas,
quando a gente estava falando do posicionamento das lajes, essa é a laje que tem o maior vão de 3,85. Essa laje aqui, é a laje L4, ela tem um vão de 3,70, é o segundo maior vão que nós temos. E ela vai ter um momento maior por conta dessa alvenaria, né? Então, se eu calcular essa laje como a laje padrão, vai dar uma armadura um pouquinho mais carregada por conta dessa alvenaria. Então, não é interessante. Então, eu vou calcular a laje padrão em cima dessa laje L105. Calculando essa laje L105, nós vamos aplicar ela para todas as lajes que não são especiais. Por exemplo, essa laje 106, a laje 107, a laje 103, a laje 101, que apesar de ter uma carga de alvenaria aqui, é uma carga de alvenaria que está no mesmo sentido das vigotas. Então, nós podemos dimensionar uma vigotas duplas, né, para receber essa alvenaria, ou até mesmo uma viga chata, também vou explicar numa aula à parte. Vão ser mais ou menos umas 4 ou 5 aulas falando sobre dimensionamento de laje, para a gente entender bem cada processo que nós temos aqui. Esse projeto aqui é um projeto que, meio que sem querer, ou querendo, né, algumas coisas aqui foi de propósito, outras nem tanto, nós vamos ter vários exemplos de laje treliçadas aqui, né? Laje com balanço, vigotas que recebem alvenaria, né? Vigotas que tem uma opção aqui de continuidade, para a gente colocar aqui um pico de momento negativo e diminuir o vão. Então, nós vamos ter várias possibilidades de aprendizado aqui que eu quero trazer para vocês, certo? Então, vamos lá. Quais as informações que eu preciso para dimensionar uma laje? No caso aqui, nós vamos dimensionar essa laje como padrão, para a gente aplicar para as demais, certo? É uma laje que tem 3,85 de vão. As informações que eu preciso são em relação às características geométricas da minha laje. Então, eu fiz aqui um esqueminha básico aqui de uma laje, que é a laje que nós estamos utilizando, que é a laje LT12, laje treliçada de 12 centímetros acabado, ou seja, ela tem uma altura de 8 centímetros até o eixo dessa armadura, e depois mais 4 centímetros de cobrimento, certo? Então, essa é a laje LT12. Tendo isso em mente, nós temos que pegar as informações de seção que nós vamos utilizar no nosso projeto. Quais as informações de seção que nós temos? Inclusive, eu tenho aí no canal um vídeo onde eu dimensiono uma laje treliçada. Vou deixar aí num cardzinho que está aparecendo para vocês aí agora. Se vocês quiserem assistir esse vídeo antes de assistir essa videoaula, lá eu explico em detalhes, né, alguns aspectos, né? É uma aula mais antiguinha, mas inclusive vai dar um resultado bem parecido aqui pelo jeito, porque o vão é parecido, a carga é parecida, então teoricamente a armadura é para dar muito próximo. Não calculei ainda, mas a gente vai ver se vai dar próximo a essa armadura aí. Então, se você quiser assistir, não é obrigado, né? Eu vou falar também esses detalhes aqui nessa aula, mas é interessante você agregar um pouquinho mais aí de conhecimento antes da gente entrar aí com tudo na parte do dimensionamento. Certo? Quais as informações de seção que nós temos aqui? Nós temos a seção da sapata, dessa vigotinha, que ela tem 3 centímetros de altura, em média, tá? Varia de fornecedor para fornecedor. Tem fornecedor que trabalha com 3, tem fornecedor que trabalha com 2,5, enfim. O mínimo que a gente tem que aceitar é 2,5, tá? Eu nem gosto de trabalhar com 2,5, mas é o mínimo que a gente tem que aceitar. Porque se for com 2,5, você vai ter ali uma diferenciazinha aqui na base, só apenas no concreto. Mas abaixo disso, provavelmente ele não vai respeitar aqui os cobrimentos, né? E aí acaba dando um probleminha aí de vez em quando. Então, ele tem que respeitar aqui pelo menos 1 centímetro de cobrimento, né? Geralmente é 1,5 centímetro de cobrimento. Aqui nós estamos deixando 1 da face da armadura, né? Para que a gente tenha uma altura útil aqui de 10,5 centímetros, que é o que a gente vai usar para dimensionar. Então, é o suficiente 1 centímetro de
cobrimento, no caso dessas lajes, certo? Nós temos o elemento de enchimento aqui, que nesse caso nós estamos utilizando o EPS, que ele tem uma altura de 8 centímetros. Né? 8 centímetros aqui. Sabendo essas dimensões, nós podemos coletar qual é a seção útil da nossa laje. Né? O BW e o H, depois também, consequentemente, o D, que é a altura útil. Ou seja, a seção útil, nesse caso, vai ser isso daqui, ó. Descontando essa abinha de apoio aqui do elemento de enchimento, que tem 1,5 cm, bom salientar isso, né? Tem 1,5 cm, pode variar também de 1 a 1,5. Nesse caso, nós estamos considerando 1,5, que é a maior medida, para que a gente vá a favor da segurança da seção de concreto. Nós vamos reduzir a seção de concreto aumentando essa base de apoio para o maior valor possível, que é de 1,5. Tendo isso em mente, a nossa seção útil de concreto vai ser isso daqui. Estou fazendo um retângulo aqui para ficar mais fácil de visualizar. Vai ser isso daqui. Deixa eu mudar a cor disso aqui. Vou colocar um vermelho. Vou colocar uma corzinha melhor aqui. Um azulzinho. Um azul. Isso. Aí. Agora ficou a seção que nós vamos considerar para o dimensionamento dessa vigota. Tá? Aí vocês me falam, mas Felipe, a vigota não dá para a gente considerar como uma seção T, né? Sim, dá para considerar, mas eu vou pedir para vocês assistirem aí o vídeo do dimensionamento que eu falei anteriormente. Aí eu explico um pouquinho mais sobre essa questão da seção T, né? Quando a gente deve utilizar e quando não, mas basicamente quando o processo de cálculo, que nem vou fazer dessa aula, a gente não costuma considerar a seção T, tá? Porque a linha neutra geralmente fica fora da seção T ou fica muito próximo ali do limite da seção T, que muitas vezes torna inviável a consideração dessa seção T, certo? Então é essa a intenção dessa aula, explicar o dimensionamento de uma laje considerando apenas essa seção que está em azul. Essa seção que está em azul, ela tem 9 por 12 centímetros, certo? Tem 12 centímetros. A nossa altura útil é do eixo dessa armadura até a face superior, que é 10 centímetros e meio, né? Então, a nossa seção tem 9 por 12, sendo a altura útil 10 centímetros e meio. Ou seja, essa é a seção que eu vou considerar para o dimensionamento. Outro fato importante é a área de influência para cada vigota. Aqui eu tenho uma vigota central, né? Eu tenho 3 vigotas aqui, uma vigota central. Se eu pegar do eixo desse elemento de enchimento até o eixo desse elemento de enchimento, eu tenho 42 centímetros, que é exatamente a distância entre o eixo de uma vigota e outra. Esses 42 centímetros é a faixa de influência da nossa vigota. Ou seja, eu vou pegar aquela carga de 4,25, que está distribuída em 1 metro, né, por metro quadrado, e vou multiplicar por essa faixa de influência, 4,25 vezes 0,42, para eu encontrar a carga relativa à faixa de influência, certo? Que é a faixa de influência ou área de influência, conforme vocês preferirem. Aqui, nesse caso, como a gente está falando de um elemento linear, estou falando faixa de influência. Mas as duas coisas são exatamente a mesma coisa. Então, vamos lá. Entendendo essa parte das dimensões, que vai variar de acordo com a laje que você escolheu, se você escolheu uma H12, uma H16, né, uma H20, ou seja, vai lá depender do tipo de laje que você escolheu. Nesse caso aqui, nós estamos trabalhando com uma laje LT12. Maravilha? Então, vamos abrir aqui o nosso MatCAD para a gente começar a dimensionar essa laje. Vou dimensionar apenas as armaduras longitudinais, não vou fazer verificação das armaduras de cisalhamento. Por quê? Como nós temos uma senoide, né, é o que está aparecendo para vocês aí na tela,
Uma senoide é essa armadurinha que compõe a nossa treliça. Essa senoide ela tem 4,2 milímetros e tem um espaçamento relativamente pequeno, né? Então, ela foi pensada justamente para conseguir absorver as tensões cisalhantes que estão atuando aí nesse elemento estrutural, né? Então, raramente nós vamos ter problema com essa armadura de cisalhamento, certo? Até porque depois a gente vai ter uma malha que também, querendo ou não, contribui para a questão de dissipação de cargas, de tensões. Então, eu não vou fazer essa verificação, certo? Então, nós vamos fazer apenas a verificação das armaduras longitudinais. Então, eu vou colocar aqui um textinho que vai ser cálculo da laje treliçada padrão. Tá? E vou colocar aqui entre parênteses que vai ser a L105, que é a laje da garagem. Vou colocar aqui os dados que nós temos. O primeiro dado que eu vou colocar são as dimensões. Tá? Então, eu vou colocar aqui um textinho, dimensões, que vai ser a primeira dimensão que eu vou colocar aqui, BW. O BW é a largura da seção da minha vigota, que é de 9 centímetros. Vou colocar aqui, nesse caso, em centímetros mesmo. 9 centímetros. Fiquem atentos aí às unidades, porque tem hora que eu uso centímetro, tem hora que eu uso metros, mas é o jeito que eu trabalho, tá? Aí vocês decidem a maneira que vocês querem trabalhar. O H é a altura total da seção, que tem 12 centímetros. O D, que é a altura útil, que tem 10,5 centímetros. Então, essas são as dimensões do nosso elemento de laje, né? Vou colocar agora a carga. Essa carga que eu estou colocando é a carga para uma faixa unitária, ou seja, uma faixa de 1 metro de largura pelo comprimento ou pelo vão dessa laje, certo? Então, tem que ficar claro isso. Essa carga, portanto, é de 4,25 kN por metro. Tá? Não vou colocar aqui, né, porque a gente já sabe que é kN por uma faixa de 1 metro de largura. Né? Ou pode colocar aqui por metro quadrado, só para vocês não se perderem, que é a carga distribuída aí em todo o painel da laje. O L, que é o vão dessa laje, que nós vimos lá que tem 3,85 metros. Tá? Reparem que lá em cima eu estou trabalhando com centímetro, aqui eu já mudei para metro. Mas depois, na hora de fazer a conta lá, a gente faz uma conversão doida que acaba dando tudo certo. Certo? Então, vamos lá. Já calculei, já coloquei aqui as dimensões, coloquei as cargas, o vão. Podemos calcular a carga equivalente, que eu vou chamar aqui de Q, simplesmente, que vai ser o Q' vezes quem? Vai ser o Q' vezes os 42 centímetros. Por quê? Os 42 centímetros são a faixa de referência, ou a faixa que nós vamos utilizar aqui, que é a faixa de influência da minha vigota. Tá? Então, essa faixa de influência tem uma largura de 0,42. Então, é Q vezes 0,42. Certo? Sabendo isso, eu tenho uma carga distribuída em cima dessa vigota. Ou seja, eu peguei aquela área de influência que está em cima da vigota e estou considerando que essa carga virou uma carga distribuída, linearmente distribuída, em cima dessa vigota, que é uma carga de 1,79 kN por metro. Tá? Por quê? Porque agora ela virou uma carga linear sobre essa vigota. Certo? Então, nós fizemos uma conversão aí de acordo com a área de influência. Nós podemos calcular o momento e a cortante. A cortante eu vou calcular aqui
apenas para ter o dado aqui no memorial de cálculo, mas nós não vamos utilizar. Então, eu vou colocar aqui, ó, cálculo da cortante. O cálculo da cortante, como é que a gente faz? Vou chamar aqui de VK. VK é o Q vezes o L dividido por 2. Né? Essa é a minha cortante. 3,44, aí arredondando, quilonewton. Temos também o momento, também uma equaçãozinha, que vai ser, vou chamar aqui de MK, que vai ser Q vezes L ao quadrado, tudo isso dividido por 8. Equaçãozinha simples de viga biapoiada, tá? Então, até aqui não tem segredo nenhum. Opa, tem que apagar isso aqui. Isso dá 3,31 kNm. Então, esse é o momento que nós temos calculado aí para essa viga, certo? Se você quiser também, dá para fazer de forma gráfica, encontrando a área dessa cortante aqui. Quer ver? Eu vou fazer só para vocês aprenderem, né? Uma maneira nova de trabalhar aí. Ó, por exemplo, vou colocar aqui uma laje de 3,85, certo? Que tem aqui uma cortante, vou fazer em escala, tá? Que vai ter uma cortante aqui de ponto. Deu lá quanto que deu? 3,44. Então, é ponto 3,43,6, é isso? É, isso aí. Beleza, fiz aqui. Agora, vou copiar isso aqui para cá, ó, e vou traçar a minha linha diagonal, certo? Tracei a minha linha diagonal. Essa área aqui vai ser equivalente ao momento. Então, vou tirar essa área aqui, ó. Venho bem no pontinho aqui, tiro a área. E olha lá, deu 0,3307. Se eu colocar um zero aqui na frente, dá 0,3307. Certo? Então, é a área da cortante. Se eu quisesse fazer o momento aqui embaixo, aqui, ó, faço uma linha aqui, do mesmo tamanho dessa daqui. E no meio aqui eu coloco 0,3307. Faço um arco. E esse aqui é o momento. Certo? Então, onde a cortante é nula, o momento é máximo. Certo? Teoria, né? Só uma informação aí para vocês. Tem gente que não sabe que o momento é exatamente a área da cortante. Então, aprendeu, mas acabou esquecendo. Então, é só para vocês relembrarem aí um pouquinho. Então, esse MK é o momento puro, sem nenhum tipo de coeficiente de segurança, nada disso. E agora nós vamos calcular a armadura. Para calcular a armadura, eu vou utilizar a tabela do KC/KS. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é calcular o KC. Para calcular o KC, eu vou pegar o BW vezes o D ao quadrado, tudo isso dividido por 1,4 vezes MK. Porém, o MK ele tem que estar em kNm/centímetro. Aqui eu tenho ele em kNm/metro. A única coisa que eu tenho que fazer é multiplicar por 100 para fazer essa conversão de unidade. Tá? E aí eu tenho um KC de 2,14. Encontrando o KC de 2,14, eu vou fazer o quê? Eu vou abrir a tabela do KS, que eu vou deixar na descrição para vocês, e vou escolher aqui, ó, concreto de 30 MPa, que é o concreto que eu vou querer utilizar nessa obra, e vou escolher aqui o mais próximo de 2,14. Né? Deu lá 2,14 e eu tenho um valor aqui de KC de 2,1. Encontrando o valor de 2,1, que é o mais próximo que eu tenho de 2,14, eu vou
vir aqui desse lado direito para o aço CA50 e encontrar o valor de Ks. Encontrando o valor de Ks, eu volto lá no memorial de cálculo e vou colocar aqui, ó, Ks tem um valor de 0.027, certo? Que é esse valor que a gente encontrou aqui, 0.027. Então, esse é o meu Ks. Vou colocar aqui também uma outra informação, que é o beta-x. O beta-x é a relação x sobre d, aqui em cima, ó, x sobre d. Ou seja, é a posição da linha neutra dentro da minha seção, né? Então, eu tenho quase 0,40% da minha seção, né, contando ali de cima para baixo, até chegar à minha linha neutra. Tá? Por que eu tenho que descobrir a linha neutra no caso de lajes desse tipo, laje treliçada? Porque é interessante eu trabalhar com a minha linha neutra dentro da seção de concreto comprimido lá, que é a faixa de 4 centímetros, que é essa faixa aqui. Ó. Quer ver? Essa faixa aqui, ó, essa camada de compressão, o ideal é que a minha linha neutra fique aqui dentro. Então, imagine que a minha linha neutra está aqui, ó. Está aqui dentro, certo? Então, o ideal é que ela fique aqui. Então, se eu tenho aqui 0,38 de 9 centímetros, que é a minha altura útil, de 10,5 centímetros, que é a minha altura útil, deixa eu abrir aqui a calculadora. Era para abrir do Windows, mas acabou abrindo do CAD. Mas vamos lá. Eu tenho aqui 0,38 vezes os 10,5 centímetros. Eu tenho 3,99, ou seja, essa linha neutra aqui, ela está no limite aqui, ela está bem aqui, ó. Tá? Ela ainda está dentro da camada de compressão. Então, eu tenho que procurar dimensionar dentro dessa camada de compressão. Se a minha linha neutra ficar muito aqui embaixo, por conta desse concreto aqui, muitas vezes não ser um concreto de confiança, digamos assim, eu tenho pouca área aqui para trabalhar com concreto, né? Então, o ideal é que eu tenha uma linha neutra dentro dessa camada de compressão, tá? Isso segundo as teorias aí, né, do pessoal que formulou essa parte da vigota em si, né? Então, a gente tem que seguir o que eles recomendam, que a linha neutra sempre fique dentro da camada de compressão. No nosso caso, ela está dentro, no limite ali, mas está dentro. Se não tivesse dentro, aí a gente teria que usar algum artifício para tentar reduzir isso. Tá? Inclusive, nas próximas aulas, acho que vai ter algum exemplo que vai dar esse pau aí. E aí a gente vai ter que chegar numa solução para isso. Então, vou colocar aqui o beta-x, que vai ser 0,38. E vamos calcular aqui embaixo já, então, o x, né, que é a altura da nossa linha neutra, que vai ser o beta-x vezes a altura útil aqui, que é o d, dá 3,99. Estamos dentro ainda da seção. E aí, podemos calcular a armadura em si, né? Vou colocar aqui, ó, cálculo da armadura. Para calcular a armadura, vou colocar aqui AS, será o KS, que a gente acabou de encontrar aqui em cima, 0,027, vezes 1,4, vezes MK, vezes 100, para a gente equalizar as unidades, dividido por D. E aí eu tenho uma armadura de 1,19 centímetros quadrados. Vejam só, não é uma armadura tão alta, né? Uma armadura relativamente pequena. A gente ainda tem que considerar, por exemplo, a armadura que nós já temos aqui, né, que são duas bitolas de 5 milímetros.
uma bitola de 5 milímetros vai ter uma área de aço de aproximadamente aí, 0,20. Né? Tem até a tabela de aço aqui, ó. 5 milímetros, eu tenho uma área de aço para uma barra de 0,20. Então, as duas barras lá já vai dar 0,40. Se eu subtrair aqui AS menos 0,40, eu tenho 0,79. 0,79 é uma bitola de 8 milímetros. Veja só aqui, ó, uma bitola de 8 milímetros, não, de 10 milímetros, desculpe. Uma bitola de 10 milímetros tem 0,8 centímetros quadrados. Então, teoricamente, eu poderia fazer o quê? Vir aqui no meio, ó, venho aqui no meio e vou colocar uma bitola de 10 milímetros. Então, essa é a bitola que eu vou colocar aqui no meio. Tá? Posso colocar no meio, ou posso colocar, por exemplo, uma opção também, duas bitolas aqui junto com essas daqui. Aí fica a cargo de quem vai fazer. Né? Mas uma bitola de 10 milímetros aqui já é mais do que o suficiente. Mais do que o suficiente não, fica exatamente o necessário, digamos assim. Né? A gente pode colocar duas barras, por exemplo, de 8 milímetros, ou 3 barras de 6,3 milímetros. Aí vai de cada um, né? De cada tipo de fornecedor. Você vai mandar para ele lá, eu preciso de uma vigota que tenha uma barra adicional de 10 milímetros. Ou eu preciso de uma vigota com duas barras adicionais de 8 milímetros. Aí vai da sua escolha e da escolha do fornecedor, muitas vezes, certo? Porque muitas vezes ele fala, se você colocar de 10 milímetros, vai ficar mais caro do que você colocar, por exemplo, 3 de 6,3 milímetros. Porque geralmente barras de 6,3 milímetros, eles têm mais fácil acesso lá na fábrica. Né? Dependendo da fábrica, e eles compram lá, que é considerado aí como um fio, por exemplo. Então, eles têm um acesso mais facilitado. Mas aí vai depender de fornecedor para fornecedor. Certo? Então, essa é a armadura necessária para suportar aí a carga que a gente colocou lá no começo, de 4,25 kN. Certo? Então, não é difícil, né? Entendendo esses conceitos da geometria da laje, né? Pegando essas informações corretas, a gente chega numa área de aço aí que nem é tão grande. Se você quiser ter uma margem de segurança, muitas vezes os fornecedores já colocam lá, muitas vezes, duas barras de 8 milímetros, ou até duas barras de 10 milímetros. Já vi fornecedor que o padrão dele é esse, duas barras de 10 milímetros. Muitas vezes a laje dele é um pouquinho mais cara, mas já está atendendo aí grande parte do projeto. Mas tem fornecedor que simplesmente coloca lá a trelicinha lá dentro e manda bala. E vende a laje como se fosse uma laje calculada. Então, a gente tem que ficar atento a isso aí. Certo, pessoal? Então, essa foi a laje padrão que vai ser utilizada. Neste caso aqui, ela vai ser utilizada para a laje da garagem, para a laje 106 aqui, laje 105, laje 106, laje 107, parte da laje 103, né, tirando aqui esse trecho onde tem um balanço, vai ser utilizada para a laje 101, e a laje 102 não vai utilizar porque ela tem um balanço também aqui. Então, vai ser 1, 2, 3, 4, 5 lajes, certo? 5 lajes, 5 panos de laje vão utilizar essa laje padrão, e as outras duas lajes, elas vão ter que ser dimensionadas separadamente aí, para que a gente possa encontrar uma armadura específica para ela, principalmente essa lajinha aqui, que ela vai ter uma armadura positiva diferenciada, provavelmente por conta dessa carga de alvenaria. Aqui nesse caso, provavelmente nós vamos poder utilizar a laje padrão,
né? Mas nós vamos ter que dimensionar uma armadura negativa, né? Porque aqui nesse caso apenas a armadura negativa que é a maior problemática. Então a gente coloca a laje padrão aqui e dimensiona a armadura negativa. Certo, pessoal? Eu espero que essa aula não tenha ficado confusa, porque eu falei diretão aí, não dei tempo nem para respirar praticamente. Mas o conceito é esse. Nós vamos ter mais aulas falando sobre dimensionamento de laje, então vai dar para amadurecer bem esse conceito e entender tudo que a gente aprendeu até aqui. Outra informação que eu quero dizer para vocês é em relação a duas correções que eu fiz no projeto. Eu fiz uma correção aqui nessa carga, que tinha uma carga aqui de uma reação de 6 ponto alguma coisa, mas na verdade é uma reação de 2.06. E aqui nessa carga, onde tinha uma reação de 1.87, mas na verdade era uma reação de 6.23. Então, deu uma modificada aqui na carga total e também, consequentemente, mudou os diagramas das vigas, da viga 104, mudou o diagrama e a carga do pilar também mudou, e o diagrama da viga 110, que também mudou a carga do pilar. Então já foi alterado tudo isso, né, nos projetos. Então se você baixou antes dessa alteração, você pode baixar de novo e substituir, que já vai estar corrigido, certo? Já vai estar desse jeito aqui que está aparecendo para vocês. Maravilha, pessoal? Então eu espero sinceramente que vocês tenham gostado dessa aula. Se você está gostando desse projeto, por favor, não deixe de curtir, se possível compartilhar, porque isso ajuda demais o canal. E eu aguardo vocês, então, na próxima aula. Valeu e até lá!